Cara, Botafogo e Fluminense, Campeonato Carioca 2025, primeiro clássico do ano, hein? Será que esse jogo foi ou é a previsão dos dois times pro próximo ano aí, pra próxima temporada? Eu tenho uma reportagem do GE que fala o seguinte: análise, 2 pontos. Botafogo faz valer herança de 2024 em vitória dominante sobre o Fluminense. Cara, essa matéria aqui, esse título, ele fala exatamente o que foi o jogo de ontem. Botafogo superior durante o jogo inteiro, Fluminense tentando jogar, tentando fazer gol, tentando chegar no objetivo de qualquer jogo, que é fazer o gol, e tendo dificuldades no último passe, na finalização, né? E o Botafogo se mostrou bem forte, bem análogo ao que era em 2024, muito parecido com o futebol de 2024. Por que eu tô falando isso? Que isso não é surpreendente, mas isso gera uma expectativa legal no torcedor do Botafogo. Por quê? Houveram muitas notícias, muitas informações no final do ano para cá, de dezembro para cá, novembro, sobre a saída de alguns jogadores que realmente aconteceu. A exemplo, o Almada, Luiz Henrique e o próprio técnico, o Arthur Jorge, né? Cara, quando a gente ouve nomes que nem esses assim saindo, foi mais ou menos o que aconteceu em 2019 com o Flamengo, quando o Jorge Jesus falou que ia sair, o Pablo Marinho também saiu. O que acontece? Você fica meio assim, como torcedor, e aí, o que vai acontecer, né? Mas o Botafogo surpreendeu. Eu tenho pra mim assim que o cérebro do time é o meio-campo. Quando há muitas mudanças no time, mas o meio-campo, de certa forma, ele é mantido, existe uma certa facilidade ali, entre aspas, de você continuar mantendo aquele nível de jogo. Porque toda a bola, toda a jogabilidade de qualidade do Botafogo do ano passado passava pelo meio-campo. Almada, Marlon Freitas, Savarino e Gregory, né? Quem saiu desse meio-campo foi só o Almada. É uma perda grande, mas pelo que o Botafogo apresentou ontem, cara, um futebol super intenso, dinâmico, um futebol rápido, ágil, como era antes, como era em 2024, sem o Almada também, entendeu? Então, assim, o torcedor botafoguense que estava em dúvida, né, como é que pode ser essa temporada ou não, como é que poderia ser, ontem talvez tenha saído do Engenhão, eu tenha visto o jogo, terminado de ver o jogo, com uma expectativa melhor, né? Porque há muito receio, quando saem jogadores importantes, de como vai se dar essa nova realidade do clube. E o Botafogo se apresentou ontem, cara, matador, né? Liquidador de times, né? Jogando muito e apresentando um bom futebol. Do lado contrário, o Fluminense, cara, ele se manteve no mesmo nível. Se manteve no mesmo nível do ano passado. Não vou falar que é um futebol horrível, porque eu vou estar mentindo, mas não é um futebol que, por exemplo, foi jogado em 2023, quando foi campeão da Libertadores. É uma expectativa que o torcedor tem, né? Ano passado o Fluminense teve uma temporada super abaixo do esperado. 2023 campeão da Libertadores, em cima do Boca Juniors no Maracanã. Em 2024 lutando para não cair. Então o nível de jogo, ele caiu muito. E eu não sei se não posso afirmar, mas provavelmente essa era uma questão do torcedor. Como é que o Fluminense vai se apresentar em 2025, né? Uma das contratações do Fluminense foi o Canóbio, que ao meu ver eu não vejo sentido, porque é um jogador que, assim, é um cara atacante, que ele é guerreiro, competitivo, ele briga, ele luta pela bola, mas, assim, não é um cara que, tipo, vai fazer diferença, entendeu? Não é tipo um Aires da vida, ou... Sabe, até o Cano é um cara, é um jogador que faz gol, então assim, são pessoas que fazem diferença. Talvez o Canal tenha vindo para ser uma resposta para a torcida de contratação, enfim. Mas assim, é um jogador que apresentou bem o futebol, que vinha apresentando no Atlético Paranaense, aquele futebol ali, de marcação, de vibração, de guerreiro, né? Que tem até a ver com o DNA do Fluminense. Mas não sei se era isso que o Fluminense precisava agora, né? O Fluminense tem jogadores de departamento médico, peças importantes como Paulo Henrique Ganso e o Renato Augusto, jogadores que fazem diferença quando estão jogando, né? Quando estão dentro de campo, até ali no banco de reservas. São jogadores já com experiência, que jogam no futebol, que com certeza fazem muita diferença no Fluminense quando eles estão em campo. Então, assim, pode ter feito diferença, e também o fato da temporada estar começando, né? Ontem, nitidamente, você viu uma diferença física entre os jogadores do Botafogo e os jogadores do Fluminense, né? Ontem foi o primeiro jogo do Botafogo com os titulares,
né? Os primeiros jogos não foram legais com o time alternativo, mas ontem o Botafogo mostrou que ele está de volta e quem ele é de fato, né? O time que jogou 2024, jogando ontem, parecia que não teve pausa. Essa é a impressão que eu tive, não teve uma pausa de final de ano, de termina uma temporada e começa outra. Parece que eles vêm jogando desde o ano passado sem parar. Essa foi a impressão que eu tive. Já o Fluminense, apesar de o coletivo não funcionar bem como a torcida espera, como a gente poderia esperar do Fluminense, que também tem peças, tem jogadores ali importantes, jogadores que sabem jogar futebol. Apesar desse coletivo não ter funcionado direito, a parte defensiva do Fluminense, apesar da derrota, foi uma parte que me chamou a atenção, né? Thiago Silva muito bem, o próprio Fábio, cara, sem comentários, o cara tem 44 anos, parece que começou ontem, né? Em termos de juventude, né? A jogar futebol. Porque o cara, ele pula, ele faz tudo, ele fez defesas sensacionais. Se não fosse por ele, talvez o Botafogo tivesse feito mais gols, né? E assim, salvou o Fluminense em várias oportunidades. Mas assim, não deu pro Fluminense, né? O Fluminense fez um pênalti, onde o Savarino fez o gol desse pênalti. Tinha empatado o jogo também com gol de pênalti, né? Que o Cano tinha feito, se eu não me engano foi o Cano que fez o gol de pênalti. Mas assim, não saiu disso, não. O Fluminense não foi agressivo, não foi... Errava muito a finalização, não conseguia finalizar, o último passe não dava certo, enfim. O Fluminense não foi um jogo horrível, mas também não foi o jogo que a gente esperava, né? E, cara, falando de alguns jogadores do Botafogo, Alex Telles, cara, muito bem jogando na lateral esquerda, chegando lá em cima, defendendo, atacando. O John agarrando também muito. O Barbosa, sem comentários, manteve... Assim, é o que eu falei, o Botafogo conseguiu manter o mesmo futebol que estava mantendo em 2024. Mesmo com algumas peças que as pessoas acreditavam, que o torcedor acreditava, talvez, que iam fazer muita falta. E talvez, eu me arrisco a falar, talvez não façam tanta falta. Se o Botafogo tiver uma filosofia de jogo bem estabelecida, pode ser que as peças que já estão lá, chegando mais alguns nomes, possa dar conta do recado. Ontem eu vi o Matheus Martins jogando, eu não acho ele um excelente jogador, mas a forma que ele fazia no Botafogo, que era entrar no segundo tempo, né, participar com menos tempo de bola, isso dava mais gasto para ele, que ele cansava menos. Eu acho que ele fazia uma ótima participação dessa forma. Agora ele, para ser titular absoluto, jogando os dois tempos, não sei se vai funcionar. Não sei se ele vai entregar o mesmo resultado. Tá chegando o Arthur no Botafogo, que é semelhante ali à posição do Luiz Henrique, vai até usar a camisa 7 também, ou seja, ele vai tentar representar, né, esse lugar ali que era do Luiz Henrique. E domingo já tem um jogo importante do Botafogo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, lá em Belém, que vai ser um jogo teste do Botafogo e também para o Flamengo, porque o Flamengo jogou contra o São Paulo, mas assim, não foi um jogo que deu muito resultado, foi um jogo só de 0-0, bem brigado, bem assim aguerrido, mas não foi um jogo que deu para mostrar como é que o Flamengo está exatamente. Amanhã não, hoje, né, é o jogo contra o Volta Redonda, é o jogo contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 9h30 da noite, e a gente também não é um time que dá para nivelar o futebol do Flamengo, porque é um time pequeno do Rio, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, mas não é um time que dá para nivelar com o futebol do Flamengo. Então a gente vai testar de fato o Flamengo domingo, contra o Botafogo na Supercopa do Brasil. Cara, acho que é isso que dá para falar, né? Não sei se eu falei, mas eu percebi o Fluminense no jogo de ontem abaixo fisicamente. Isso é normal de pré-temporada, os jogadores não estão no seu melhor momento, mas apesar de se apresentar um futebol físico muito bom, muito intenso, bom de assistir, né? Eu vi o jogo até o final, eu ia ver só o primeiro tempo, mas eu vi até o final porque o jogo estava bom de assistir. Mas é isso, vamos esperar os próximos momentos aí, como é que vai se dar. O Fluminense tem mais 2 clássicos daqui com menos de 15 dias, que é o Flamengo e o Vasco, e o Botafogo tem um jogo muito importante domingo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, né? Espero que a gente possa assistir um bom futebol independente do resultado, né? Eu torço pelo Flamengo, obviamente, mas eu quero também ver um bom futebol como um torcedor geral do futebol, né?
Vamos ver o que vai acontecer aí.